Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de dois assuntos. Então nós vamos falar sobre garantias e depois nós vamos falar sobre inflação. Então começando com garantias. Para que nós usamos garantias no mercado financeiro? Então nós temos dois usos muito comuns, que é quando eu quero, por exemplo, fazer day trade. Então eu vou alocar certas garantias na B3 e vou fazer as minhas operações de day trade. E também quando nós queremos vender uma opção, nós vamos alocar uma garantia. Nós recebemos um crédito na venda dessa opção, mas como nós corremos um risco muitas vezes, para não dizer quase sempre, muito maior do que o prêmio que nós recebemos, nós temos que alocar uma garantia caso aquela operação acabe dando errado. E aí vem a pergunta, o que a B3 aceita como garantia? Então aqui na página da B3 nós podemos ver alguns ativos que a B3 entende como garantia. Por exemplo, o dólar americano é aceito como garantia, o real é aceito como garantia, títulos públicos federais, ações negociadas na B3, certificados de depósitos de ações, unities de companhia aberta admitida a negociação na B3, ADR, BDR, títulos de renda fixa emitidos por bancos emissores de garantias, certificados de depósito bancário, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, dólar, euro, título de emissão do Tesouro Norte-Americano, título de emissão do Tesouro Alemão, carta de fiança bancária, cota de fundo de índice negociado em bolsa no Brasil, cota de fundo de investimento B3 margem garantida renda fixa, referenciado em DI, e cota do fundo de investimento liquidez da Câmara da B3. Então é isso que a B3 aceita como garantia. E quando nós falamos aqui em títulos de renda fixa, a B3 também nos dá uma lista a respeito de quais bancos ela aceita, os títulos de quais bancos ela aceita como garantia. Então podemos ver aqui o banco ABC, BMG, Alfa, Bradesco, BTG Pactual, C6, Caixa Geral, Citibank, Daicoval, Banco do Brasil, Banco Inter, JP Morgan, Mercantil do Brasil. Enfim, temos aqui a lista com 56 instituições financeiras, na verdade 55 instituições financeiras, as quais têm os seus títulos de renda fixa aceitos como garantia pela B3. Outro ponto importante, pessoal, é que nós temos um deságio quando nós vamos fazer a alocação de garantia. Então, quando nós alocamos reais como garantia na B3, o deságio é de 0%. Então você coloca lá 100 mil reais, você vai poder utilizar como margem 100 mil reais. Se você aloca, por exemplo, títulos do governo federal, geralmente você vai ter um deságio de 10%. Então se você coloca 100 mil reais, você só vai conseguir alocar como margem 90 mil reais. As ações você vai ter um deságio de 20% até 100%. Você aloca ali 100 mil reais em ações de uma ou de várias empresas e cada empresa, dependendo da liquidez dessa ação, desse papel e dependendo da volatilidade desse papel, vai ter um deságio diferente. Então tem aquelas ações que têm uma volatilidade baixa e tem uma alta liquidez, elas geralmente vão ter um deságio de 20%. Então você aloca 100 mil reais e você vai ter uma garantia de 80 mil reais para você usar nas suas operações. Aí tem aquelas ações mais voláteis e com menos liquidez, e quanto mais volátil e quanto menos liquidez, geralmente o deságio vai ser maior. Aí esse deságio de 20 pode ser 40, 60, 80, até 100%, ou seja, a bolsa não vai aceitar aquela ação como garantia. E aí outra pergunta interessante é, o que geralmente é utilizado como garantia na B3? Nós temos principalmente títulos públicos federais, então 82% das garantias na B3 é de títulos públicos federais, então disparado é o que é mais utilizado como garantia. Depois disso nós temos ações, ETFs, unities e outros com 14%.
e aí nós temos o resto. Então, os dois principais grupos, títulos públicos federais e, basicamente, ações ETFs, são utilizados como garantia. Aí nós temos também títulos internacionais, representando aí um pouco mais de 1%, carta de fiança, um pouco mais de 1%, título privado de renda fixa, 0,4%, moeda nacional, 0,4%, moeda estrangeira, 0,1%, fundo de investimento, 0,1%, e aqui nós temos os valores totais depositados. Então, está aí claro que principalmente o mercado utiliza como garantia na Bolsa de Valores para fazer outras operações utilizando esse valor como garantia, títulos públicos federais e ações. Então, pessoal, entendemos para que servem as garantias, entendemos um pouco sobre deságio dessas garantias e entendemos um pouco quais são as garantias mais utilizadas na B3. Importante, você tem que ver com a sua corretora também, porque ela pode requerer um deságio maior do que a Bolsa de Valores está pedindo, ou então algo que a Bolsa de Valores aceita como garantia, sua corretora pode não aceitar como garantia. Então você tem que estar atento às regras da B3 e tem que estar atento também aos requerimentos da sua corretora. Esse é o primeiro assunto que eu gostaria de falar com vocês. O segundo assunto que eu gostaria de falar com vocês é a inflação. Um dos inscritos do canal fez um comentário em um vídeo pedindo que eu falasse um pouco mais a respeito de quais são os melhores investimentos em momentos de alta inflação, seja de uma inflação alta, pelo que eu entendi, ou então em momentos em que vai haver um acréscimo na inflação. Pessoal, se eu consigo comprar 10 maçãs com 10 laranjas, ou seja, eu tenho 10 laranjas e eu consigo com essas 10 laranjas comprar 10 maçãs, e eu sei que por algum motivo as maçãs vão se desvalorizar, ou seja, com 10 laranjas eu vou conseguir comprar 15 maçãs, depois 20, depois 30, depois 40, depois com 10 laranjas eu vou conseguir comprar 50, 80, 100 maçãs, ou seja, o preço das maçãs vai cair muito, vai acabar se desvalorizando. O que faz sentido é eu vender o máximo que eu conseguir de maçãs e comprar laranjas, certo? Eu quero investir naquele ativo o qual vai se valorizar mais ou então o qual não irá se desvalorizar. Só que quando nós falamos de maçãs ou laranjas, eu não consigo eternamente desvalorizar o preço das maçãs ou das laranjas. Existe uma impossibilidade física, eu não consigo fazer isso. Agora, quando nós falamos de reais, dólares ou euros ou qualquer moeda fiduciária, eu posso desvalorizar essa moeda eternamente. Ou seja, o Banco Central daquele país consegue imprimir, consegue criar moeda eternamente. Então, qual que é o melhor investimento em períodos de inflação alta? Bem, depende. Se a inflação está alta e ela vai cair, e eu acredito que ela vai ter uma grande queda nos próximos anos, eu investir em títulos pré-fixados, ou então títulos que paguem IPCA mais um valor pré-fixado, generalizando vai ser um ótimo investimento. Agora, se a inflação está baixa e eu acredito que ela vai subir muito nos próximos anos, então digamos que a inflação em determinado país é de 3%, e eu acredito que nos próximos anos essa inflação vai para 10%, depois para 15%, 20%, 30%, 40% ao ano. Qual o melhor investimento nesse cenário? O melhor investimento seria eu comprar, por exemplo, ações ou então comprar imóveis, porque essas ações e esses imóveis tendem no longo prazo a corrigir pelo menos a inflação. Ou seja, o preço daquele imóvel, o aluguel pago naquele imóvel vai corrigir algo próximo à inflação e uma empresa ela também vai acabar tendo um aumento na receita em algum valor o qual seja pelo menos próximo à inflação daquele período. Então se a inflação for 5, ou for 10, ou for 15, você vai esperar que tanto imóveis quanto empresas consigam reajustar o valor cobrado em algo de aproximadamente, no mínimo, 5, 10, 15%. Então esse seria um bom investimento em momentos de alta na inflação. Agora, outro investimento que você pode fazer também, e aí é bem mais arriscado, mas se você tem um palpite muito forte de que vai haver uma alta na inflação nos próximos anos,
Você pode se endividar, pegar um empréstimo pagando um valor pré-fixado. Então digamos que a inflação determinada da economia é 3% ao ano e você consegue se endividar a 5% ao ano, ou 6%, ou 7%. Enfim, você consegue se endividar a um valor relativamente baixo. Mas você acredita que nos próximos anos essa inflação de 3% vai ir para 10%, 15%, 20%, 30%, 40% ao ano? O que você faz? Você vai usar essa dívida para comprar ativos os quais vão reajustar pelo menos a inflação no período, os quais tendem a reajustar pelo menos a inflação no período, que são, por exemplo, ações e imóveis. Então, eu vou ter uma dívida, e aí o ideal é fazer uma dívida um pouco mais de longo prazo, médio prazo. Eu vou ter uma dívida onde eu pago 5% de juros ao ano, ou seja, eu vou ter um gasto, uma perda nominal de 5% ao ano sobre esse valor, mas se a inflação for para 15, 20, 30, 40% ao ano nos próximos anos e eu utilizar esse valor para comprar um imóvel, para comprar ações também, e esse imóvel e essas ações reajustarem, que é o que tende a acontecer, o seu preço de acordo com a inflação do período, aí eu vou ter um gasto nominal de 5%, mas vou ter um retorno nominal de 15, 20, 30, 40% no período. Então eu quero me endividar o máximo possível a 5, 6, 7% ao ano e comprar o máximo possível, utilizar essa dívida, esse dinheiro dessa dívida para comprar o máximo possível de imóveis e ações. De forma que o meu custo nominal vai ser ali próximo de 5% e o meu retorno nominal vai ser 20, 30, 40%. Essa vai acabar sendo uma ótima operação. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.